Saudações rubro-negras, flageniais! Convido você a flamengar com a gente. Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Vamos aos desdobramentos do segundo round da Copa do Brasil entre Palmeiras 1 e Flamengo 0. Vou fazer uma consideração relacionada ao gramado. Jogar no campo sintético é complicado, gente. Olha, não é fácil não. Quem está mais acostumado, e no caso é o Palmeiras, leva vantagem. Principalmente pela diferença de velocidade que a bola tem em relação ao campo de grama natural. Entre outras coisas, ainda leva o jogador a um estresse nos joelhos que no campo de grama natural não acontece, tá? Por isso eu sou contra o campo sintético no Brasil, né? Nas ligas, em todas as ligas importantes, tá? Se a gente costuma copiar as coisas de fora, que eu também acho, se for boa, normal que seja copiado, não existe grama nas grandes ligas sintéticas. Não existe, tá? Então, como que aqui existe? Por que lá não existe e aqui existe? Porque lá, apesar de ter neve, apesar de ter tudo, os campos são bons para jogar de grama natural e aqui não são. Com um tempo tropical, um tempo bastante bem propício para a grama ser boa, né? Isso é uma pergunta que a gente tem que nos fazer como youtuber, né? E como jornalista, como presidentes de instituições, como diretores, né? A gente tem que se fazer essa pergunta. Por que lá eles conseguem ter uma grama excelente, né? Todo mundo fala bem dos gramados da Europa, principalmente, e aqui a gente tem gramados naturais tão ruins, tá? Mas, independente disso, eu ainda sou a favor do gramado natural. Preservação dos jogadores e diferença, né, em termos de levar vantagem para quem já está mais acostumado a jogar. No caso, os dois mais populares, né, é a Arena da Baixada, né? Sempre quando vai lá a gente tem dificuldade de jogar, e o Allianz Parque também, tá? Dito isso, vamos à covardia, né? Eu vou falar alguns dados aqui, gente, em relação ao Flamengo, para a gente entender que o Flamengo não pode jogar com covardia do jeito que jogou contra o Palmeiras. A folha de pagamento do Flamengo em 2024 é estimada em cerca de 35 a 40 milhões por mês, incluindo atraso, direito de imagem e outros encargos relacionados aos jogadores e da comissão técnica. Esse é um dos dados, tá? Então não tem como uma equipe que tem uma folha de pagamento de 35 a 40 milhões, tá, jogar com esse tipo de covardia. Não tem como. É inadmissível, tá? Vou falar um pouquinho do centro de treinamento do Flamengo. É considerado de nível europeu. O Ninho do Urubu é um dos mais modernos e bem equipados do Brasil, correto? Eu estou falando alguma coisa aqui, alguma mentira, gente? Eu não estou falando mentira nenhuma, tá? Então por que o Flamengo jogou contra o Palmeiras no Allianz Parque como time pequeno? Tem infraestrutura, os caras ganham bem, recebem em dia. Por quê? Essa é a pergunta que tem que ser feita, né? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Mas vai ter que ser feita em outro momento, né? Porque não houve entrevista coletiva com o Tite. Vamos falar um pouco do jogo agora, tá, gente? Vamos pro primeiro, o Rafael Veiga, né?
falar um pouquinho do Rafael Veiga. Estava jogando nas costas dos volantes do Flamengo. O Alan e o Pulgar, certo? Né? Agora, essa é a pergunta. Não estava jogando? Estava jogando. Então por que o Flamengo já não saiu com uma marcação mais individualizada nele? Gente, ele é o único jogador de criação do time do Palmeiras que estava em campo. Quando digo individualizada, quero me referir por setor, tá? Onde ele estivesse, o homem do setor deveria encostar mais nele e ter mais atenção ao Veiga. Mas isso não aconteceu, né? O Veiga, ele não jogou nada no jogo de ida. Porém, quem fez todas as ligações nesses 20, 25 minutos disso que a gente sofreu em campo, no primeiro tempo, foi ele. Atrás dos dois volantes. E os homens do setor deixavam eles livre. Deixavam ele livre. Não diminuía a marcação em relação a ele. Ele pegava a bola, virava a bola, tinha campo, olhava e dava o passe, cara. Tá? Isso é surreal acontecer uma coisa dessa. Num jogo tão importante. Onde a gente tem que diminuir os espaços. Era tudo que o Palmeiras queria, espaço para cruzar a bola dentro da área. E a gente deixou o melhor jogador deles fazer isso. O tempo inteiro, praticamente. Principalmente nos 20, 25 minutos do primeiro tempo. Só uma observação também em relação ao Veiga, tá? Ele foi, na minha opinião, o melhor jogador do Palmeiras no campo. Mas não deveria nem estar jogando essa partida, tá? Porque ele era para ter sido expulso naquela lance no meio de campo contra o Pulgar, aonde ele vai por cima do tornozelo, e a gente até tá na descrição do vídeo aí, tá? Eu vou colocar aí na descrição do vídeo onde tem a foto, como ficou o tornozelo do Pulgar nessa entrada. E os comentaristas de arbitragem falou que foi sem intensidade. A desculpa que a CBF, até o Marcos Braz falou, né, em vez do Tite, foi o Marcos Braz que falou, e ele falou que eles fizeram todo o procedimento em relação à CBF, perguntando o que aconteceu, por que não tinha sido nem chamado, o VAR não foi nem chamado, e eles falaram que foi porque não tinha intensidade, não teve intensidade. Se você olhar o tornozelo do Pulgar do jeito que ficou, é uma vergonha isso, entendeu? Ele não era para estar jogando. Então, quer dizer, o melhor jogador do Palmeiras no segundo jogo era um atleta que não deveria estar classificado para jogar. Era para estar cumprindo o jogo de suspensão que logo depois que no jogo anterior leva um cartão, ele fica um jogo de suspensão no próximo jogo. E isso não aconteceu. Não aconteceu porque o VAR não chamou. Tá? Mas seguimos aqui. Tá? E teve um lance que foi bizarro, né? O Tite chamou o Gerson na beira do gramado, em terceiro, né? Terceiro lugar aqui. O Tite chamou o Gerson na beira do gramado e falou do Rafael Veiga, né? Que estava jogando muito solto. E o Gerson respondeu, abre aspas pro Gerson. Se fosse só ele, fecha aspas. Pelo amor de Deus, Tite. Ninguém estava marcando ninguém. Ninguém estava marcando ninguém. E aí não é culpa do Tite só não, é culpa dos jogadores, gente. Vamos parar de colocar a culpa só apesar dele ter ido muito mal. Muito mal. Tanto no jogo contra o São Paulo, que colocou o time inteiro, só colocou o goleiro de titular, reserva, tá? E ele não tá tendo a capacidade de mesclar, como o Jorge Jesus fazia. Ele tirava 1 ou 2, 3 jogadores principais, descansava, deixava no banco e depois colocava durante as partidas, dependendo de como estava a partida. Não precisa tirar todo mundo, não precisa poupar ou cuidar como você gosta, Tite. Não precisa tirar todo mundo. A gente está disputando 3 competições, tá? Aonde, vou falar de novo, a principal é a Libertadores, a segunda é o Campeonato Brasileiro e a terceira é a Copa do Brasil.
Então, no jogo passado, deveria jogar com mais do time titular do que do time reserva, na minha opinião. Porque a segunda competição mais importante e a mais importante do Brasil. Tá? Seguindo aqui, quarto, tá? O Rony sozinho não pode dar o trabalho que deu para os zagueiros como deu, cara. Pelo amor de Deus. Tá? É lógico, atabalhoadamente, ele ia não na bola e sim no corpo dos zagueiros do Flamengo. Mas isso não é justificativa, gente. Não é justificativa. Um cara fazer o que ele fez no jogo. Mas tem um problema com o Rony, né? Tem um problema não. Tem uma virtude do Rony. Ele joga com intensidade 100% enquanto ele está em campo. E isso eu não vi no time do Flamengo. E eu vivo falando de intensidade aqui. Tá? Intensidade baixíssima dos jogadores do Flamengo. Eu não entendo. A maioria dos jogadores não jogaram a partida. Nem não entraram em campo contra o São Paulo. Quer dizer, se somar aí, teve 5, 6 dias de descanso. Entre aspas, entre treino e tal, né? 6 dias. O que acontece com esse time, gente? Tá? Por quinto, aos 26 do primeiro tempo, advertência verbal para Matheus Cunha. Cara, o Everton, na primeira partida, deitou e rolou o jogo todo. O jogo todo. Então, assim, como são 2 partidas, né? Ida e volta, o cara que vai apitar, ele tem que olhar isso também, gente. Ah, não, o cara errou, eu não vou errar aqui. Mas tem que seguir, entendeu? Um padrão de arbitragem. Olha, não é para dar cartão, não é para deixar o goleiro fazer cera, então todo mundo tem que fazer isso. Eu não gosto. Pra mim, tanto o Everton quanto o Matheus Cunha tinha que ter levado o cartão amarelo na segunda vez que fosse dar cera, terceira. Agora, se no primeiro jogo deixou o goleiro fazer o que fez, também deveria ter deixado, tá, o Matheus Cunha nessa segunda partida fazer o que quisesse com a bola. Teve lance que o Everton demorou 36 segundos para repor a bola no primeiro jogo. Mas, contra o Flamengo, eu vou falar uma coisa. Tudo pode. Tudo pode. Tá? Em sétimo aqui, ó. Primeiro chute do gol do Flamengo foi aos 45 minutos do primeiro tempo. Eu já tinha falado sobre isso, né? A gente enxerga, tá, alguns movimentos em relação a isso. Em relação ao desempenho da equipe. 45 minutos do primeiro tempo. Pelo amor de Deus, gente. O Flamengo não pode deixar isso acontecer. Flamengo, sabe, 45 vai chutar uma bola no gol. É muito pouco. E isso tem que ser cobrado do Tite e dos jogadores. Será que essa transição do meio de campo para o ataque, essas combinações, elas estão sendo treinadas? Porque, pelo amor de Deus, cara. Não pode um time como o Flamengo demorar tanto tempo para chutar uma bola no gol. Em oitavo aqui. Ó, o pessoal tá falando, gente, que o Palmeiras jogou pra caramba. Eu não acho. Tá? Eu não acho isso. Tá? Jogou melhor que o Flamengo? Jogou. Bem melhor que o Flamengo? Jogou. Mas não jogou essa bola toda, não. Tá? Eles tiveram 49 lançamentos na área. Isso é jogar bem? 49 bolas alçadas à área. Isso é jogar bem? Tá certo que o Flamengo tem a deficiência na bola aérea. Mas o time do Palmeiras tem qualidade para jogar com essa bola no chão. 49 bolas alçadas na área. Isso é jogar bem? Desculpa, mas não. E outra coisa, tá? O Flamengo jogou muito melhor a primeira partida do que o Palmeiras jogou muito melhor a segunda partida em relação ao Flamengo. Tá? Então, a classificação do Flamengo foi justa, apesar
desse jogo lamentável, a classificação do... Quem merecia e quem mereceu estar nas quartas de final da Copa do Brasil foi o Flamengo. Em relação às duas partidas, tá, gente? Em relação às duas partidas que foi, tá? Ok, tá? Os primeiros 20 minutos, o que já era esperado para quem estava perdendo de 2 gols de diferença, ir para o abafa e criou bastante, tá? O Palmeiras, né? Nessa segunda partida. Mas depois só viveram de chutão pro Rony. Foi esse o jogo, tá, gente? Se eu estiver mentindo aqui, vocês podem falar. Foi chutão pro Rony e a bola cruzada na área do Flamengo. Foi isso que eles fizeram. O tempo inteiro, tá? Tiveram chance nesses 20 minutos, tiveram bastante chance, criaram bastante, pô, legal, tá? No 20 minutos. Depois, chutão pro Rony, pra ele trombar com o zagueiro lá, e o árbitro também não dá a falta, porque ele tava indo no corpo do Davi Luiz, ou no corpo do Davi Luiz, ou do... Teve 4 zagueiros também pra brincadeira começar, né? Teve 4. Os 4 zagueiros do Flamengo jogaram, né? Então, o Fabrício Bruno, Léo Pereira, tá? O Léo Ortiz. Então, quer dizer, ele ia, trombava no corpo para poder sobrar essa bola. Como ele era mais rápido, ele caía no chão, já virava e já pegava essa bola. E o juiz também não deu essas faltas, tá? Daronco, né, cara? Daronco... Contra o Flamengo, ele é ruim já de natureza. Contra o Flamengo, pior ainda, tá? 9, vamos falar agora do VAR. Gente, é complicado ser flamenguista. É complicado, gente. Eu tô falando sério, é muito complicado ser flamenguista. Porque os caras, eles não conseguem apitar direito contra o Flamengo. Eu acho que eles carregam um peso da mídia tão grande nas costas, porque a mídia é toda contra o Flamengo, pelo menos 99% dela é, tá? Que eles não conseguem desempenhar bem a sua função. É lastimável, gente, é lastimável. Tá? Vamos começar aqui, ó. Expulsão, falar do VAR, expulsão do Veiga na primeira partida. Gente, alguém tem dúvida que o Veiga deveria ter sido expulso naquela entrada? Que ele deu no Pulgar? Tá? Agora, na segunda partida, pênalti em cima do Gerson. Não foi chamado. Não tô falando nem que foi, nem que não foi pênalti. Mas deveria ter sido chamado para ele lá ver, cara. Pelo amor de Deus. E o pênalti na bola que bate na mão do zagueiro do Palmeiras, o Murilo? E o VAR não chama. E o VAR não chama contra o Flamengo, a favor do Flamengo. É impressionante. É impressionante isso, gente. Será que ninguém tá vendo isso? Sabe? Será que ninguém tá vendo? É complicado, gente. É complicado ser flamenguista. Posso falar... É complicado. Apesar da péssima partida, tá? Apesar da péssima... Flamengo foi, pra mim, tá? Pra mim, essa é a minha opinião. Foi prejudicado na primeira partida, tá? Principalmente pelo VAR. E na segunda partida, também pelo VAR. Foi prejudicado, tá? Deveria pelo menos ter chamado nessas duas na minha opinião, nesses 2 casos de pênalti. Deveria chamar. E aí o árbitro vai lá e vê, meu irmão. O que não pode é não chamar. Foi escandaloso, principalmente essa bola na mão ou mão na bola do zagueiro do Palmeiras, Murilo, tá? Agora eu vou fazer minhas considerações finais aqui, tá? Em relação à falta de intensidade do Flamengo, eu não vou nem falar, cara. Time sem criatividade. Tínhamos um meio de campo muito mais técnico. Nós temos o meio de campo mais técnico do Brasil, na minha opinião. Em todos os times, tá? Para ficar com uma bola e deixar o tempo passar. Mas o que faltou? Mais uma vez, o que eu vivo falando, tá? O que eu vivo falando aqui no canal. A malvada da intensidade.
Time sem sangue, sem coragem. Aliás, se for falar de coragem, não só do time, tá? Mas a comissão técnica também. Pois todos se acovardaram para que não... Então, para que então? Então poupar, cara, contra o São Paulo. Ou cuidar dos jogadores. Como disse Tite lá na entrevista. Por quê? Por que cuidar dos jogadores? Por que poupar os jogadores contra o São Paulo? Ó, jogar, gente, com regulamento embaixo do braço é aceitável. Mas não podemos abrir mão de jogar. Esses jogadores não sabem marcar em linhas baixas. Então tínhamos que fazer uma marcação mais alta para inibir o time do Palmeiras. Não subiu a marcação nenhuma vez no jogo. Aí é culpa do técnico. O Flamengo tem time para jogar de igual para igual com qualquer um, em qualquer lugar. O Tite teve muita sorte. O Tite teve muita, mas muita sorte mesmo nessa classificação. Classificação a fórceps. A fórceps. Nos apequenamos. O Flamengo não é assim. Não é Corinthians. Acho que o Tite ainda não entendeu isso. Flamengo não é Corinthians. E depois do vexame disso tudo, o Tite não vai dar entrevista. É isso mesmo? O time nessa partida foi a cara do técnico. Medroso. Medroso. O técnico não pode ficar correndo, fugindo de entrevista. Que isso? Coloca dirigente agora para falar? Ele tem que dar cara e falar, gente. Não pode ser assim, cara. Medroso. Agora vamos falar um pouquinho dessa imprensa paulista, bairrista, tá? André Hernan, jornalista, falou na transmissão que o Abel costuma ajeitar as calças quando levanta, se reverenciando ao ato inadequado que o técnico teve para ser expulso. Porra, fala sério, né, meu irmão? O cara pegou, sacudiu as partes baixas lá. Que isso? Para de ser bairrista, cara. Pelo amor de Deus. É difícil, gente, assistir jogos com essa imprensa paulista bairrista. É deplorável. Deplorável. Eles não têm senso crítico. Nenhum. Nenhum. Tá? Por último, vamos falar do Gabriel Barbosa. Ele é um moleque mesmo, né? No primeiro jogo foi beijar a Leila. E agora, nesse segundo jogo, ficou conversando com o goleiro do Palmeiras, Everton, um tempão. Pondo a mão na boca. Ele não sabe o lugar dele ainda no Flamengo. Ele não sabe o lugar dele ainda no Flamengo. Sempre quer aparecer. Ele quer sempre aparecer, cara. É impressionante. Mas ele é um simples reserva hoje. E é lamentável isso. Mas ele é um simples reserva hoje. Hoje ele não faz diferença no Flamengo. Fez alguns... dá um lampejinho ou outro. Porra, mas ganha dinheiro pra caramba pra isso. É muito pouco. É muito pouco, Gabriel Barbosa. Muito pouco o que você faz. Tá? Quer ir pro Palmeiras? Que vá pro Palmeiras. Acho que a porta lá deve estar aberta para você. Vai, tchau. Vai com Deus. Tá? Bem, gente, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. E lembrem, o único rubro-negro que existe é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. E não se esqueça, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo. Do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubros-negras e até mais!